Bom, eu não sei se acho que todo mundo ouviu, mas eu estava dizendo que é um problema de BIOS, né? Que é o bichinho ignorante operando o sistema, né? Então, essa coisa do Instagram, de fato, tem detalhes que eu não sei fazer, então peço aí desculpa para vocês. Bom, talvez mais do que falar da Itália, talvez seja falar de como tudo isso começou, né? Eu, há 34 anos atrás, que provavelmente é mais idade do que a maioria de vocês aí, há 34 anos atrás, entrei numa sala de aula como professor universitário e, no início do processo, resolvi fazer 3 perguntas aos meus alunos. Quem eles eram, aonde estavam e para onde iriam. Era para ser 20, 30 minutos, 40 minutos de um bate-papo, né, com uma turma de 40 e poucos alunos, e na verdade isso se transformou em 8 horas aulas, porque a totalidade dos alunos não tinha a menor ideia de quem eram, onde estavam e para onde iriam. E aí, o que era 40 minutos, eu transformei em 8 horas aulas para discutir com cada um dos alunos e tentar responder essas questões para eles e, de alguma forma, ajudá-los nas suas vidas. Então, no fundo, a história da Itality, ela tem a ver com essas e outras perguntas ligadas a esse contexto, e é isso que a gente vem fazendo há 34 anos, a gente tem uma experiência realmente bastante grande, e eu espero, de alguma forma, ajudá-los. Então, a ideia é mais ou menos essa. Diga, Lu. Muito bom. Bom, Jorge, a gente não tem como fugir, né, de falar um pouco sobre esse momento atípico que a gente está vivendo, que é um momento que a gente não sabe o que vai acontecer quando as coisas voltarem à normalidade. Que normalidade é essa? Que a gente também não sabe direito, né? E aí a gente não tem como negar de falar em mudança, né? Eu acho que mudança é a palavra do momento. E aí a minha pergunta aí para você é justamente sobre isso. Por que mudar é tão difícil? Por que as pessoas têm esse medo da mudança? O que acontece quando a gente se refere a esse tema? Veja o seguinte, a natureza humana, ela está construída para resistir à mudança, né? Então, é normal esse processo de resistência. Então, faz parte da natureza humana, faz parte do cérebro humano. Quando você tem alguma coisa nova, o nosso cérebro, ele funciona para apagar aquela, vamos chamar, aquela invasão, aquele ataque, aquilo que de alguma forma vai nos gerar desconforto. Então, ele, como se fosse uma floresta, ele funciona para apagar tudo isso. Então, o processo de mudança é muito difícil para todas as pessoas. Agora, naturalmente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do nosso papo aqui. Você vai ter pessoas que resistem mais e pessoas que resistem menos, né? Então, pela natureza delas, elas têm uma natureza ou mais de flexibilidade ou mais de resistência. Então, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Agora, entrando no aspecto técnico da mudança, é importante que as pessoas entendam o seguinte: enquanto você não constrói a equação da mudança na sua cabeça, você não muda. Então, o que é a equação da mudança? A mudança, no fundo, ela tem 3 momentos. Ela tem o que a gente chama de situação atual, ela tem a situação de transição e a situação desejada, para onde você vai. O que acontece com a maioria das pessoas? O que acontece é que, nesses 3 elementos, ela está, vamos chamar, desequilibrada. Então, o organismo da mudança está desequilibrado. Como é que ele está desequilibrado? Porque, do ponto de vista da situação atual, normalmente as pessoas elas podem estar numa situação de muito desconforto, mas como ela já vive aquela situação, ela não consegue perceber. É a famosa história do sapo na água quente. Então, o que é o sapo na água quente? Você pega uma panela, coloca água, coloca lá um sapo, liga lá o seu fogão, ele começa aquecendo devagarzinho, o sapo vai gostando daquela água quente e vai, ele cozinha, morre e não se move, né? Então, a gente termina se acostumando, mesmo, infelizmente, com as coisas muito ruins. O que acontece numa outra situação? Se você pegar um outro sapo, porque aquele já morreu, né? Se você pegar um outro sapo,
e jogar numa água quente, ele vai se debater. Ele pode ser que ele não consiga sair, mas ele vai fazer todo esforço para sair. Então, na verdade, a gente se acostuma, por mais miserável que às vezes a gente tenha a nossa vida, por mais desgraçada que ela esteja, a gente se acostuma. E aí vem o seguinte, então, se a situação atual é de baixo nível de desconforto, e quando você pensa numa situação futura, você olha para o futuro e de uma forma de desdém, e você diz para o futuro o seguinte, poxa, o futuro não vai ser nada melhor do que o presente, então assim, eu não preciso fazer nenhum grande esforço. Ou seja, eu olho para o futuro e não vejo nenhuma atratividade neste futuro. Tá? Então, a perspectiva, a atratividade do futuro, ela é baixa. O que acontece? Quando eu tenho um baixo nível de desconforto e uma baixa atratividade, a percepção de custo, né? E aí não importa o quanto é esse custo, a percepção de custo ela vai ser alta. Se ela vai ser alta, não tem mudança. E aí não muda, não é uma questão porque o brasileiro é assim. Não muda o brasileiro, o americano, o europeu, o asiático, não muda ninguém. Quando é que as pessoas mudam? Quando o nível de desconforto real ou percebido ele é muito alto. Quando eu digo, eu não posso mais continuar nessa situação. Então, sei lá, vamos imaginar um aluno da Estácio. Ele vem no histórico de que o bisavô vivia numa situação, o avô vivia na mesma situação, o pai vivia na mesma situação, e aí se ele disser, ok, eu vou viver na mesma situação, esquece, não tem mudança. Agora, se ele diz para ele, não, eu posso construir alguma coisa diferente, eu posso criar um legado, eu posso criar um propósito, né? Então eu gerei um desconforto. Mas isso é suficiente? Não. Porque o desconforto é uma parte dessa equação. Qual é a outra parte da equação? É quando eu gero a atratividade. Quando eu digo para mim, de maneira absolutamente verdadeira, de que o futuro que eu vou construir, ele vai ser muito bom para mim, muito bom para minha família, e eu vou entregar alguma coisa, deixar algum legado para essa sociedade. Então, quando você tem um desconforto muito alto, uma atratividade muito alta, a percepção de custo ela é baixa. Não importa quanto é que é esse custo, né? Ela vai ser baixa. E aí, quando ela é baixa, o processo de mudança ele ocorre. Então, agora, nossa, tem mais detalhes? adorei. Sim, vamos em frente. Com certeza, mas pelo que você falou, tudo depende da gente, né? Da nossa iniciativa, né? Nessa ideia, justamente nessa equação, né? Você toma uma atitude para poder trazer esse legado, para poder mudar essa situação de desconforto, né? Não tem a menor dúvida. E aí eu acho que esse é um bom momento para isso, certo? O que as pessoas podem fazer para aproveitar esse momento e falar, não, eu quero aproveitar esse momento e realmente trazer uma mudança positiva para a minha vida? Tá. Veja o seguinte, eu entendo que o momento Covid, que acho que o mundo está passando, e isso é absolutamente novo na história de toda a humanidade, assim, isso é absolutamente incrível. Não dá para a gente comparar com uma guerra, porque uma guerra é uma situação muito mais crítica do que a gente está tendo, mas é uma situação extremamente difícil para todo mundo, com impactos para todo mundo. Como, de alguma forma, nós estamos sendo forçados a ficar mais em casa, eu entendo que as pessoas poderiam se dar a oportunidade de refletir sobre algumas coisas. Então, eu acho que esse é o momento da gente utilizar o que eu chamo do terceiro olho, né? Então, a gente está muito acostumado em fazer as coisas que a gente viu com os nossos olhos de dentro para fora. A gente olha para fora e reage com aquilo que está lá fora. Eu acho que está no momento da gente olhar para dentro, né? Entender qual é a nossa natureza, entender qual é o tipo de comportamento que eu tenho, e aí, para isso, o terceiro olho ele tem um peso e uma importância fundamental, porque é ele que permite que a gente, em processos de autoconhecimento, seja estruturado, como os nossos relatórios de análise de perfil, seja em processo de meditação, seja em processo para parar para pensar, mas a gente olhar para si. E aí, nesse processo, exige que a gente olhe para si e entenda qual é a nossa natureza, a gente entenda qual é o tipo de inteligência que a gente tem, a gente olhe e escute o nosso coração
e valorize os nossos sonhos, os nossos desejos, porque os sonhos, os desejos é um ingrediente absolutamente fantástico, né? Aí a gente tem chance de fazer escolhas mais efetivas do objeto do nosso trabalho, e a partir da natureza a gente pode fazer mais escolhas efetivas da natureza do trabalho. Então, quando eu tenho um encontro entre o objeto que eu tenho, ou seja, se é medicina, medicina, se é direito, se é engenharia, por exemplo. Então, se eu tenho um objeto aqui sob controle, e eu natureza do que eu faço, ou seja, se eu sou uma pessoa mais voltada para pesquisa ou sou uma pessoa mais voltada para empreendimento, quando eu identifico qual é a natureza da minha atividade, ou vendas, por exemplo, eu faço esse casamento e aí eu tenho mais chance de realizar a mudança e ter mais sucesso. Uau, então peraí, você está entrando num ponto aí muito, muito interessante e importantíssimo. Falamos de autoconhecimento, certo? Sim, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, peraí, então como é que... Porque muita gente fala, né? Eu tenho que fazer autoconhecimento, você tem que se conhecer melhor, tem que trabalhar suas forças, suas fraquezas. Tá, mas sejamos mais didáticos, né? Como começar, como iniciar, como provocar esse autoconhecimento? Dá uma luz pra gente. Existem muitas maneiras, mas talvez a mais simples, as mais básicas, como eu falei, é a gente utilizar o terceiro olho para olhar para dentro de si, entender como é que o nosso comportamento, as nossas atitudes, o meu coração, ele bate por quem e por quê, né? Então, são perguntas que são... Meu tipo de inteligência, ele é qual? Uhum. Então, são questões importantes. No entanto, tem um aspecto que é fundamental que a gente separa. O que é atitude do comportamento? Atitude, para nós, da iTalent, são todos e quaisquer movimentos de um indivíduo. Então, o pensar, o ouvir, o falar, o tato, o olfato, o paladar, o movimentar, o estar parado, tudo isso são nossas atitudes. Todos os nossos movimentos são nossas atitudes. E aí, o que suporta essas atitudes? O que suporta essas atitudes é um conjunto imenso de elementos. Mas dentro desse conjunto imenso de elementos, você tem 3 fatores que são muito importantes, que são os conhecimentos, como a gente já falou, e é super importante, principalmente no mundo de transformação como a gente está vivendo. No outro patamar é o grau de habilidade e maestria. Então, aquele aluno que fica só na cognição, e não trabalha, e não realiza, e não transforma, ele não gera prática sobre isso. Então, isso, assim, é um erro muito grande que se comete. E aí você tem um terceiro elemento, que é o comportamento. No elemento comportamento, que era no passado uma coisa extremamente difícil, hoje ele se tornou uma coisa extremamente fácil a gente entender qual é a nossa natureza. Então, por exemplo, nós temos uma ferramenta que ela parece muito simples, né? Dessa revista mais simples, né? Que você falar um questionáriozinho. Teste, né? Um desses testes, que na realidade a gente não chama de teste, a gente chama de inventário. Mas essas revistas, essas revistas que fazem esses testes. Então, você em 8 minutos preenche um questionário, né, que depois a gente pode dar acesso aos alunos da Estácio. Ele preenche esse questionário, ele vai combinar 4x4, 24 vezes. Então, ele tem mais de 100 milhões de combinações possíveis, e a partir disso, ele descreve de maneira analítica qual é o seu perfil comportamental. Ou seja, quais são as suas principais características, como é que você se planeja, como é que você organiza, o que você gosta mais de fazer, o que você gosta menos de fazer, como é que você seria gerenciado, se você estiver gerenciando, como é que você gerencia, como é que você se comunica, enfim. É um conjunto extremamente amplo de informações para ajudar exatamente nesse autoconhecimento e ratificar percepções suas ou retificar coisas e até dizer algumas coisas novas que, eventualmente, a maioria das pessoas não sabe. Então, assim, eu diria que há 30 anos, 40 anos, isso era uma coisa que era indisponível, por exemplo, no Brasil, já existia fora daqui, e que era muito difícil para ajudar uma pessoa a entender qual era a natureza dela. E hoje ele é um instrumento extremamente simples e acessível para todos. Sim, sim. Então é o uso da tecnologia a favor do autoconhecimento, sim, certo?
Sim, sim. Mas Como eu uso do Instagram para levar a nossa fala, por exemplo, que é tecnologia, para milhares de pessoas. exato, e o caminho é esse, né? A gente está vendo Sim, aí na prática que a tecnologia ela está aproximando as pessoas, ela está sim, sim, possibilitando que as coisas continuem, né? Pode ver que os nossos alunos sim, continuam com aulas, enfim. Então, assim, a sim, tecnologia veio para não só para ficar, mas também sim, para desenvolver todos esses aspectos da nossa vida daqui para frente, né? E aí, uma coisa que seria perfeito. impensável, que é o autoconhecimento, né? As pessoas às vezes falam, não, mas como é que a tecnologia, um algoritmo vai Uhum. falar sobre a minha personalidade? Mas é possível, Sim, né? Basta sim, sim, sim. você participar aí desses inventários, dessas questões todas. Mas, Jorge, É. por que eu percebo, né, justamente por trabalhar há muito tempo com educação, conversar com os alunos, conhecer mercado de trabalho, né, que nem todo mundo faz o autoconhecimento, não tem essa preocupação, né? E também não só não tem, como a vida é muito atribulada, não para pensar nisso. Por que você acha que as pessoas não dão, digamos assim, o devido valor ao autoconhecimento? Essa é uma questão extremamente interessante, né? Porque a frase conheça-te a ti mesmo, ela foi encontrada há 3.000 anos atrás. Então, há 3.000 anos atrás, isso já era considerado uma coisa importante, né? O conhecer a si próprio, né? Conhecer a si mesmo. Então, apesar de ser extremamente importante, e por exemplo, só para você ter ideia, todo o nosso trabalho que nós realizamos hoje na Italent, a gente trabalha como premissa básica a gente entender a natureza comportamental daquela pessoa, e a partir do entendimento da natureza comportamental, então a gente faz todo um trabalho a partir daí. Mas o fato é o seguinte, tem muitas coisas que são importantes na nossa vida, que elas entram, por exemplo, num quadrante importante, importante. Então, o quadrante importante, ele matematicamente, ele toma 3, 4% do dia, né? Porque as coisas urgentes, são aquelas coisas que tomam 80% do nosso dia. Atender um telefone, responder um e-mail, atender uma determinada demanda, fazer alguma coisa que seja urgente de maneira geral. Então, como a questão do autoconhecimento, ele não tem nenhum sentido de urgência. Por exemplo, chega meio-dia e eu quero comer. Então, se eu não tiver comida, eu vou ficar desesperado e vou buscar isso. O autoconhecimento ele não é perverso com você dessa maneira, né? Não Porque é curto prazo, ele assim, né? não é de curto prazo, não é urgente, mas o que eu posso garantir para você é que a gente já teve pessoas, por exemplo, assim, teve pessoas não, teve milhares de pessoas, por Milhares. exemplo, com 50, 60, 70 anos, que chegaram para a gente e disseram o seguinte, poxa, por que eu não conheci você há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás? Né? Então, as pessoas, são coisas que às vezes você tem que fazer obrigatoriamente, porque se você deixar que as pessoas escolham por fazer isso, elas não vão fazer. É aquele dever de casa que o nosso filho não quer fazer, é aquele exercício que ele não quer pegar, é não tomar o sol, né, para ter mais vitamina D. Então, assim, porque eles preferem estar ali no joguinho, porque isso é o mais importante. Então, infelizmente, a questão do autoconhecimento, de entender a nossa natureza, ela termina sendo desprezada. E a nossa grande cruzada hoje na Itália é exatamente tentar trazer isso para a realidade e da ordem do dia das pessoas. Né? Esse é o nosso grande desafio. E aí eu agradeço muito pela oportunidade de estar conversando com algumas pessoas, né, com você. Não, eu sou suspeita, porque eu acho que autoconhecimento não é só para mercado de trabalho, não é só para você Sim, se dar bem numa entrevista, eu acho que é para a vida, né? Então, por isso que sim, eu acho tão importante a gente falar sobre isso, porque não é mais do que você simplesmente saber se vender, mas é você olhar para sim, si, se colocar em primeiro lugar, ter um pouco dessa preocupação consigo mesmo, né? E claro que a consequência é justamente você saber se dar bem nessas situações aí de mercado de trabalho, de entrevista, sim, né? E por aí vai, sim. porque justamente você sabe efetivamente quem você é.
Porém, é uma coisa constante. Como é que funciona isso? Porque eu acho que a gente muda ao longo do tempo, não é? Eu posso estar falando besteira, porque você que é especialista aqui. Mas o trabalho de autoconhecimento, ele é constante? Eu faço uma vez e depois, não, já sei quem eu sou, acabou. Como é que é? Porque eu acho que a gente muda o tempo todo, mas não sei, você que sabe aí. Na prática é o seguinte, o nosso relatório, por exemplo, ele gera um gráfico que a gente chama de gráfico DISC, né? Então, as pessoas têm 4 grandes características, que é a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Na dominância, quando alto, significa que a pessoa é direta, agressiva, desbravadora. Quando baixo, que ela é diplomata, ela prefere trabalhar numa equipe, ela da importância, por exemplo, a coisas mais estruturadas. O alto I, que é a influência, são pessoas mais persuasivas, empáticas, voltado para as pessoas de fácil relacionamento. O baixo I são pessoas mais introspectivas, mais caladas, mais distantes, voltado mais para coisas. O alto S são mais estruturados, ou seja, que é a estabilidade, mais estruturado, mais organizado, valorizam muito o status quo e a segurança. O baixo S são mais flexíveis, dinâmicos e móveis. E aí, voltando então à sua pergunta sobre mudança. Os alto S têm uma dificuldade imensa de mudar. Enquanto que os baixos S, eles mudam com mais facilidade. Isso é uma coisa muito clara, né? E aí até um lance, uma questão interessante, Bruna. Você falou uma coisa que é verdade, ou seja, de fato o comportamento, eu acho que ele mantém uma natureza, eu vou comentar sobre isso, mas a grande massa das pessoas estão sendo impactadas exatamente para diminuir o seu alto grau de estabilidade, diminuir essa estabilidade, porque a gente vive exatamente num mundo de profundas mudanças, de profundas e aceleradas rápidas, mudanças. né? Aceleradas. Então, o baixo S é flexível, dinâmico e móvel. E, por último, o alto C. O alto C é o detalhista, preciso, minucioso. O baixo C é o generalista, que gosta ele tende a ver muito mais a floresta como um todo do que alguma coisa específica. Então, acontece, você tem 4, vamos chamar, vasilhames, e esses 4 vasilhames, ele tem uma porção de comportamento. Então, você vai ter um ponto da dominância, um ponto da influência, um ponto da estabilidade, um ponto da conformidade. Então, você tem aqui, você traça um gráfico, né? Então, quando você tem esse gráfico, em tese as pessoas digam, isso aqui não muda? Não. O que é mais natural? É você mudar uma parte desse range, ou seja, você altera uma parte aqui, altera uma parte da influência, altera uma parte da estabilidade, altera uma parte da conformidade. Agora, mudanças radicais, o cara por exemplo, um alto DI, baixo SC, e ele passa a ser um baixo DI e depois um alto SC, assim, eu na prática, são 30 e poucos anos trabalhando com isso, é muito difícil, muito difícil. É uma mudança de personalidade, né? É uma mudança de personalidade. Aí é difícil. Então é o seguinte, agora, então, o processo de autoconhecimento ele deve ser contínuo. A gente deve estar sempre muito atento ao que nos exige e tentar nos ajustar a ele. Agora, o fundamental é que se eu conheço quem eu sou e conheço o cargo que eu exerço, é importante que 80% do tempo eu esteja fazendo algo que tenha a ver com a minha natureza. 20% é razoável que eu não faça. Agora, não posso inverter a bolas. Porque quando eu tenho um cargo, uma atividade, um papel, né, uma função, e 80% do tempo o chefe simplesmente não quer, certo? Ou ele simplesmente não valoriza aquilo para aquele cargo, para aquela função, aí você tem o pior dos mundos. E veja, como há um desconhecimento do gestor e às vezes do próprio pai, da própria mãe, do próprio professor a respeito de quem é o seu subordinado ou quem é o seu aluno, você termina exigindo coisas daquela pessoa que ele não tem para dar. E como o indivíduo, ele também não se conhece, ele também não tem clareza de que o outro está pedindo, mas que não tem a ver com ele. Mas ele sofre as dores. Um sofrimento, e aí ele vai se intoxicando, se intoxicando, e aí no médio e longo prazo ele perde motivação e perde entusiasmo. E isso é legal também até na hora de você entrar para um cargo,
numa entrevista, na hora de você mandar um currículo para aquele cargo pretendido, porque você tem que ver quais são as características, né? Qual o job description daquele cargo, isso tem a ver com a sua personalidade, né? Sim. No mundo, o que está acontecendo hoje? As organizações já sentiram a importância do autoconhecimento, do comportamento, já exige isso dos profissionais. Mas os profissionais ainda, de fato, não perceberam isso. Porque o mundo perfeito seria eu só me candidatar para uma função que, de fato, tivesse a ver comigo, né? E a empresa só contratasse para uma função que só tivesse a ver comigo. Então, aí você tem o melhor dos mundos. Aí seria o mundo perfeito. E é por esse mundo que a gente briga, por esse mundo que a gente trabalha todos os dias. E é bom para todo mundo, né? Então, acho que quanto mais a gente Sim. pensar dessa forma, melhor, porque vai ser bom para todo mundo, para as empresas, para quem está trabalhando, enfim. E Sim. qual que você acha que você Sim. tem visto aí nessa sua longa experiência, que já traçou o perfil de milhares de pessoas, qual que você acha que é o maior obstáculo? 12 milhões. 12 milhões, meu Deus, haja experiência. Qual você acha que é o maior obstáculo que você tem visto que as pessoas comentam na hora de procurar isso, de fazer o autoconhecimento? Olha, novamente, eu acho que as empresas nesse aspecto, na perspectiva empresarial, elas saíram na frente, né? E das pessoas, eu acho que o obstáculo está em ela fazer. Na hora em que ela experimenta e como ela começa a exercitar, é quase que automático. Eu diria que eu posso dizer que 97%, 98% das pessoas, quando tem essa experiência, ela começa a viver uma nova vida, porque ela começa a olhar diferente para o pai e para a mãe e começa a entender melhor os seus pais, ele começa a entender melhor os seus pares, irmãos, pessoas que trabalham com ele, ou amigos, e começa a entender melhor, às vezes, um filho e um subordinado. Então, assim, na verdade, é mais aquela coisa assim, dele começar. Porque na hora que ele começa, aí o processo ele avança. Agora, naturalmente, algumas pessoas vão valorizar mais isso e vão entender que isso é um ativo extremamente importante e vão capitalizar mais, outras pessoas vão capitalizar menos. Né? Verdade, é um caminho sem volta. Quando você começa, é porque te abre portas, como eu disse, profissionais e pessoais, Sim. né? Sim, a gente percebe também dúvida. que existe, né? Você também pode me corrigir se estiver errada, mas existe uma certa idealização do emprego perfeito, né? Principalmente pelos mais jovens que estão aí chegando no mercado de trabalho, a gente com essa aceleração das informações, que tem acesso a muita informação, então existe muito essa coisa do que é o emprego perfeito e às vezes esse jovem, essa pessoa está numa empresa interessante, que valoriza, que até tem o perfil, mas que está insatisfeito porque está trabalhando naquela idealização. Né? Acho que realmente existe isso, né? Como equilibrar? Né? Como é que o autoconhecimento ajuda aí a equilibrar isso e trabalhar com essa idealização, se é que você acha que ela também existe? Não, sim, a gente faz, por exemplo, uma distinção bem significativa entre sonho e fantasia, né? Fantasia é aquilo que eu quero de fora para dentro, né? Então, porque eu vi que é legal para você, porque eu vi que na outra empresa tem o verde do gramado do meu vizinho é melhor, né? Então, você é de fora para dentro. Né? E aí você vai fantasiando sobre isso. O sonho, ela tem uma vibe, uma perspectiva diferente. Né? Na verdade, é de dentro para fora. Né? Então é o seguinte, novamente, se eu me conheço, entendo qual é o contexto de mundo, entendo o que é o meu trabalho, eu percebo os meus gaps frente ao contexto de mundo e frente ao meu trabalho. Na hora que eu percebo meus gaps, eu vou tentar reduzir esses gaps e a partir disso eu monto um plano de desenvolvimento individual e aí monto a minha visão de futuro ou o meu propósito, o meu objetivo, aquilo que eu de alguma forma e os desígnios da vida me levaram a fazer. Né? Então, na realidade,
quando o indivíduo ele está num processo de fantasiar as coisas de fora para dentro, ele vai topar muito nas vidas, ele vai tentar muito coisas, mas que são absolutamente sem significado e sem nenhuma agregação de valor para ele. Quando ele faz aquela coisa, de fato, que é um propósito verdadeiro dele, né, porque ele se conhece, porque aquilo que ele pode deixar de melhor para o mundo, aí tem uma noção diferente. Agora, complementamente, eu diria para você o seguinte, a gente vive numa sociedade que é uma sociedade de resultados, né? Nós fizemos uma pesquisa, e nessa pesquisa a pergunta final era, no final das contas, as pessoas que trabalham, o que você quer das pessoas que trabalham na sua organização. E a palavra resultado, ela foi quase que unânime. Não? Então, você tem que gerar resultado para a organização do qual você está. Não importa o que você faz, não importa. Você tem que saber o seguinte, qual é o resultado que essa organização espera de mim. E os resultados, eles só acontecem quando eu tenho a atitude de alta performance. E para ter a atitude de alta performance, eu não posso fantasiar com as coisas, eu tenho que ter um sonho. E para ter um sonho bem estruturado, bem consistente, né, eu preciso de alguns elementos para compor isso. Eu preciso de conhecimentos, eu preciso de comportamentos, eu preciso de habilidade. Esses três elementos juntos, conhecimento, comportamento e habilidade, eles funcionam e ela lhe dá a propulsão para você ter a atitude de alta performance, para você gerar resultado. E aí você consegue chegar do outro lado. Então, na realidade, eu acho que o que cada um deveria se fazer, no fundo, é um convite a si próprio a se perguntar o seguinte, eu estou fantasiando ou estou sonhando? Isso é de fora para dentro ou de dentro para fora? Porque se for de fora para dentro, esquece que não vai ter a menor importância. Isso é muito e uma bom. das regras importantes é o seguinte, quando é de fora para dentro, você faz a seguinte pergunta, porque aí você está trabalhando a parte mais sensível do corpo, que é o bolso. Né? Então, quando você pergunta, eu colocaria dinheiro nisso? Eu colocaria meu tempo, minha energia nisso? Se a resposta for não, meu amigo, esquece. Né? Então, porque ela é de pouca importância. Muito boa dica. Você acha que o autoconhecimento também ajuda nos casos das pessoas que estão infelizes nos seus postos de trabalho? Porque eu tenho visto, a gente sabe que tem muitas pesquisas que falam que mais da metade dos brasileiros que estão empregados, que estão trabalhando, estão infelizes. Você acha que funciona trabalhar o autoconhecimento em relação a isso? Não tem a menor dúvida. Eu diria o seguinte, a base da infelicidade, ela tem a ver muito menos com o objeto e muito mais com o comportamento. A gente fez uma outra pesquisa também, exatamente nessa linha, que foi o seguinte, o que é mais fácil? Aprender novos conhecimentos ou mudar comportamentos? E aí, novamente, a gente chegou a uma conclusão de que mudar comportamento, que aprender novos conhecimentos é muito mais fácil do que mudar comportamentos. Veja, então se mudar comportamento é a parte mais difícil do processo, eu deveria priorizar isso. Agora, qual é o drama? O drama é que secularmente as pessoas valorizam muito a cognição. E elas deixam muito de lado a questão da natureza e do comportamento. Então, eu entendo que talvez no século XXI ele vá trazer, e talvez a Covid seja um grande convite para que a gente possa olhar a perspectiva da nossa natureza, do nosso comportamento, dos nossos sonhos, da nossa visão, o que o nosso coração bate, efetivamente, e ouvir com mais veemência esse clamor do nosso corpo do que as questões externas. Então, eu diria que assim, essa é a minha visão. Você acha que esse momento é propício para isso? Você acha que quando as coisas forem se acalmando, né, você acha que as pessoas vão procurar pelos seus propósitos? Porque realmente a gente não dá para negar que esse momento tem mexido muito com as pessoas. Então vocês acham que elas vão seguir nos seus propósitos ou você acha que vai
continuar uma busca pelo emprego, né? Uma coisa meio desesperada. O que você acha aí, uma opinião? Olha, eu vejo duas circunstâncias, né? Eu entendo, por exemplo, que, sei lá, o seu aluno, né, as pessoas que estão nos ouvindo, se ela se sensibilizar com essa questão e ter uma atitude diferente, né, ela se movimentar de uma maneira diferente, eu acho que a gente pode ter uma transformação. Porque, veja, eu acho que a gente tem talvez dois tipos de pessoas hoje, grosseiramente. Aquelas pessoas que estão assistindo o jornal de manhã até de noite, se impactando com com essas toxinas, né, que os jornais são especialistas em fornecer para você, porque eles dizem assim, na prática, quanto mais a desgraça for maior, melhor e mais, vamos chamar, amplitude, mais visibilidade eles vão dar a coisa. Quanto mais tiver sangue, quanto mais tiver briga, quanto mais tiver gente morrendo, mais, sinceramente, assim, a mídia ela é muito perversa nesse tipo de coisa, e você vai ter um universo de pessoas que vão estar muito atentas a isso. Então, na verdade, então você tem esse tipo de pessoa do lado de cá. Do outro lado, você tem as pessoas que estão dizendo o seguinte, caramba, eu estou tendo uma oportunidade de olhar um pouco mais para mim, de ler sobre algumas coisas, de trabalhar o meu autoconhecimento, de buscar o meu autodesenvolvimento, de buscar feedback nas outras pessoas, assim, tendo um pouco mais tranquilidade para isso. Então você vai ter esses dois grupos de pessoas. O que eu novamente pediria? Faria um convite para essas pessoas que estão perdendo seu tempo com o noticiário de manhã à noite, e que elas venham, vamos brincando aqui, para o lado bom da força, né? Para o lado positivo, né? da força, que é buscar a questão do autoconhecimento, do desenvolvimento, do se trabalhar, do se treinar, do se desenvolver, do aprender. Agora, na sua pergunta tem uma questão bastante interessante, porque, veja, quando, vamos chamar, esse processo acabar, você vai ter um conjunto muito grande de pessoas que sim perderam seus empregos, que sim perderam a sua forma de ganhar dinheiro, e mais, quanto mais longo for esse processo, mais ele tende a gastar as economias e energias que ele eventualmente tinha poupado. Se ele tinha poupado, né? Porque a outra hipótese é ele não ter poupado nada. E aí, seguramente, essa pessoa já está vivendo num grau de adversidade, né, bastante grande. Né? Bastante grande. Então, eu estou com uma pessoa aqui perguntando, a live já começou? Cadê você? Mas acho que é 18h05. Não, acho que ele já deve ter entrado aqui. Já. Depois eu vou ver se tem pergunta aqui dos alunos, porque a gente já está indo para a parte final, né? Infelizmente, novamente eu peço desculpas aí. Então, o que eu coloco é o seguinte, para essas pessoas que, vamos chamar, ela tem menos oxigênio, né? Você coloca a cabeça debaixo d'água. Se você está com oxigênio, você pode passar lá 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Se você tiver com um balão de oxigênio, você pode passar lá meia hora e aí vai. Quem tiver com mais oxigênio vai poder fazer um processo de escolha mais estruturado. Quem não tiver, talvez ele tenha que realmente se sujeitar, pegar a primeira oportunidade, né, e garantir a sua sobrevivência. Agora, mesmo esse que fez isso, se ele tiver um trabalho de autoconhecimento, um trabalho estruturado, se ele souber quem é, no primeiro momento que ele juntar o oxigênio suficiente, aí ele busca aquela posição. Né? Agora, então, na realidade, você vai ter esses dois grupos de pessoas, aquelas que são mais sensíveis a essa questão e que estão trabalhando essa questão, e as que efetivamente vão fazer as escolhas quando essa coisa voltar. Mas lembrando, aquele que não pode fazer a escolha hoje, ele pode fazer amanhã, se ele tiver feito o autoconhecimento, se ele souber o que quer, né? Se ele souber quem aonde está e para onde ele vai. Se ele não souber essas perguntas, aí vai ser difícil. Perfeito.
Perfeito. E você falou uma coisa incrível, que é a coisa do perder tempo, né? Eu acho que tem os dois tipos de pessoas, a que estão lá sendo sugadas pela mídia, né, hipnotizadas aí pelos acontecimentos e Sim, paralisadas. E aí tá perdendo tempo, né? Então acho que isso que você falou é sensacional. E olhar sempre, eu acho que sempre tem o lado bom das coisas, né? Então aproveitar esse momento para se desenvolver mesmo, né? Ó, eu falei pro pessoal mandar sim. perguntas aqui pela caixinha de texto. Vamos ver se tem Vamos perguntas? nessa. Vamos ver. Vamos ver, gente. Eu sou ruim nesse negócio de pergunta aqui, hein? Ah, aqui, achei uma aqui legal, ó. Do Jean. Por que é tão pouco utilizado os métodos de avaliação de competências dentro das empresas? Obrigada, hein, gente, por ter mandado É, pergunta. na realidade é o seguinte, qualquer sistema de avaliação dentro das empresas, normalmente, ele tem uma... Quando você começa fazendo as avaliações, principalmente se for uma avaliação, por exemplo, 360, que você ouve uma série de pessoas, você termina criando uma massa muito grande de dados, e a empresa termina ela se perdendo naquela massa de dados. Então, esse é um problema daquelas empresas que sensibilizaram para isso. Depois você tem um segundo universo de empresas que ela ainda não está sensível para essa questão, ela não está preocupada ainda com essa questão. Então, nesse aspecto, eu diria para você o seguinte, você vai ter um grupo de empresas que ainda não estão sensíveis e desconhecem, e você vai ter um outro grupo de empresas que elas estão sensíveis, conhecem, mas elas têm dificuldade para tratar todas essas questões. E você vai ter um terceiro grupo de empresas, aí sim, esse grupo de empresa, ele tem sistemas estruturados, a nossa empresa tem, por exemplo, um sistema de assessment, então você pode tirar as informações de lá de maneira inteligente, né, e de maneira estruturada e consistente, e buscando, só tirando e vendo só aquilo que interessa. Então, eu diria que passa pelo desconhecimento, passa, às vezes, por não saber tratar essa base, não ter um sistema que trate essa base, e depois você tem um grupo de empresas que conhece e que sabe tratar e que utilizam ferramentas adequadas para isso. Muito bom, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, olha, que eu achei que pode ser interessante. Cadê? Vamos ver aqui. Dá para ver, Evaristo? Ah, não é uma pergunta, é um comentário, né? Mudar é muito bom, faz parte da nossa evolução, temos que sair da nossa zona de conforto para melhorar e evoluir, né? É o que a gente Perfeito, falou, né, Jorge? perfeito, perfeito. Vou abrir só mais uma para a gente encerrar, antes da gente encerrar. Vamos ver aqui do Wenderson. O autoconhecimento é muito importante. Conheço você aos poucos, podem moldar o comportamental, né? Deve ser isso. E é verdade, né? O que você pode falar disso? Com o autoconhecimento eu posso ir moldando o meu comportamento e aí dentro da minha profissão, como que funciona isso? A gente faz uma distinção entre comportamento e atitude. A atitude, como eu já falei, são todos e quaisquer movimentos do indivíduo. Então, o pensar, o ouvir, o falar, o tato, o olfato, o paladar, o movimentar-se, o estar parado, enfim, tudo que eu e você, por exemplo, estamos fazendo agora e todas as pessoas que estão aqui no Instagram estão fazendo e todas as demais do mundo, elas estão praticando suas atitudes. Essas atitudes elas são suportadas pelos nossos comportamentos, pelas nossas habilidades e pelos nossos conhecimentos. Então, na verdade, o comportamento é uma dessas três variáveis, né? Só que a gente, como eu já coloquei, ela tem um grau de predominância e importância que a gente deveria considerar. E por que novamente, a gente deveria considerar? Porque, veja, é mais fácil aprender comportamentos, como eu já falei. Então, tendo a estudar mais e a praticar mais. Quando eu não conheço a minha natureza e faço alguma coisa que é contrária da minha natureza, eu estudo menos e pratico menos. Então, a atitude, ela é resultante desses elementos, né? Então, é o seguinte, o que eu gosto mais de fazer? O que eu estudo mais? O que eu pratico mais? Então, esses três elementos
ele é um processo, vamos chamar, interativo de crescimento do indivíduo e que evolui. Enquanto que no processo inverso, então eu tenho um ciclo, vamos chamar, positivo. O outro, eu tenho um ciclo do vício, né? Ele é negativo. Na medida que eu não me conheço, eu faço o que eu não gosto e estudo por obrigação, por exemplo. Entendi. Jorge, vamos ter que encerrar já. Então, pessoal, nossa, esse papo tá incrível. Acho que vai ser muito importante para todo mundo e acho que vai todo mundo sair daqui, né, depois de encerrar aqui a live, pensando bastante a respeito. Eu acho que a gente conseguiu plantar aí uma sementinha para quem não pensava em se desenvolver, em trabalhar mesmo o autoconhecimento, né, o terceiro olho de olhar para dentro. Acho que ficou aí uma sementinha bem interessante, que você trouxe dados e informações muito, muito relevantes, Jorge. Obrigada. Mas antes da gente encerrar, vou pedir para você dar uma última palavra aí, principalmente em relação a esse momento, o que esperar daqui para frente, como se desenvolver para poder enfrentar da melhor maneira possível, sair bem up, né? Sair bem feliz e bem disposto aí para frente. Legal. Se você me permitir, eu vou deixar duas coisas, né, aí para o pessoal que está nos assistindo. Primeiro o seguinte, né, principalmente para os alunos, porque a gente tem uma frase que a gente diz o seguinte: estude para aprender, aprenda para fazer. Então, se a gente fica no meio do caminho do estudar para aprender, mas se a gente não aprender para fazer, a gente não finaliza o processo e eu não gero resultado. E se você não gera resultado, você até pode entrar numa organização, você não vai ficar nessa organização. E a última coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: normalmente, eu imagino, né, especialmente novamente o aluno da Estácio, talvez uma parcela significativa tem tido histórias de vida extremamente difíceis, e às vezes eles digam para si que não consegue, que não pode, que não vai. Eu queria dizer para todos eles que sim, é possível, e eu acho que eu sou exemplo tipo disso. Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos de idade. Eu trabalhei na feira vendendo laranja quando eu tinha 9 anos. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Minha vida foi adversidade só. Então, eu tive que cuidar dos meus irmãos, da minha mãe. Então, assim, desde os 19, desde os 9, agora com 59 anos, feito agora no dia 12 de maio. Então, são 50 anos de trabalho. Nesses anos, assim, eu acho que eu construí coisas absolutamente fantásticas, tenho uma empresa absolutamente maravilhosa, uma equipe, assim, que eu acho que é a equipe dos sonhos de muita gente. As pessoas que trabalham lá trabalham com muito carinho, com muita dedicação, com muito envolvimento, né, com muito comprometimento. Nesses 30 anos, né, eu acho que eu e a empresa e as pessoas que estão comigo só fizeram crescer. Então é o seguinte: sim, é possível que você faça a sua vida, desde que você queira, desde que você olhe para dentro de si, desde que de fato você sonhe e não fantasie, né? E lembrando, se você bota a mão no bolso e paga por isso, você está no caminho certo. Se você não paga, meu irmão, vai embora, porque não é a sua praia. É muito bom te ouvir, Jorge, porque você fala com paixão. Então, acho que isso, você acabou de contar a sua história de sucesso, de muito trabalho, que nada é fácil mesmo, mas muito, muito bom por isso. Você fala com paixão, com brilho no olho, acreditando naquilo que você faz, e é por isso que o resultado vem, né? E claro, com muito autoconhecimento e em busca justamente de ajudar as pessoas a crescerem também. Então, obrigada aí pelo papo, pela generosidade de compartilhar seus conhecimentos. Espero que a gente tenha outras conversas também mais para frente, porque foi muito enriquecedor. Obrigada, pessoal.